Oi gente, tudo bem com vocês? Vídeo novo aqui no meu canal. E bom, dessa vez trouxe o primeiro study vlog de 2022 para vocês. Esse study vlog eu tentei fazer algumas coisinhas diferentes do que eu normalmente faço. Não algumas coisinhas, tipo, só uma coisa diferente. Que é fazer, tipo, mudar a câmera, a posição da câmera ao longo do vídeo. Porque depois vocês me falam o que vocês acharam. Mas eu acho que fica melhor, assim, pegar de diferentes ângulos, dependendo do que eu tô escrevendo, do que eu tô fazendo e tudo mais. Então, eu comecei anotando o meu calendário de provas, porque sim, gente, eu nem voltei para as aulas direito, já tenho meu calendário de provas. As minhas provas começam essa semana, eu vou postar esse vídeo na quarta, então amanhã, quinta-feira, dia 10 de fevereiro, começam as minhas provas, começa com matemática e... Ai, gente, eu achei muito precipitado começar agora, entendeu? Eu acho que poderia ser não nessa, na próxima semana começar as provas, porque, tipo assim, a gente acabou de voltar pra escola, né? E daí, depois de eu ter copiado o calendário de provas, eu fui pegar os meus horários. Eu gostei dos horários desse ano. O melhor dia é quarta-feira, porque tem todas as aulas que eu gosto. Tem redação, tem gramática, tem matemática, tem ciências e tem geografia. E só não tem história, mas é um dia bem legal. Eu tô gostando muito dos meus professores novos também, porque a maioria dos meus professores desse ano são professores novos que não me davam aula no passado. Então eu tô gostando bastante, tá sendo uma experiência bem legal. E como vocês podem ver, esse study vlog até tá meio grandinho, porque eu tinha muita coisa pra fazer, eu já tinha várias tarefas e tudo mais. Eu comecei fazendo a minha tarefa de redação, que era pra gente escolher uma propaganda e responder algumas questões falando sobre a propaganda e tudo mais. Eu tô gostando bastante das minhas aulas de redação. A minha professora de redação não é... Antes eu tinha um professor de redação, agora é uma professora. E tá muito legal, muito legal. Eu tô gostando muito das aulas dela. E eu escolhi a propaganda da Coca-Cola uma propaganda da Coca-Cola, porque eu pensei assim, que propaganda mais tradicional do que uma propaganda da Coca-Cola, entendeu? E eu escolhi uma propaganda que era comece o ano abrindo a felicidade, alguma coisa assim relacionado, que era uma propaganda de final de ano, né, de virada de ano, do Réveillon, com uma propaganda da Coca-Cola. E mostrar e tudo mais, esse sentimento de felicidade, falando se, na sua opinião, no seu ponto de vista, para você essa propaganda seria real. Por exemplo, isso não seria real para mim, porque eu não gosto nem um pouco de refrigerante. Então, provavelmente, se só tivesse refrigerante, não tivesse outro tipo de bebida, em qualquer evento, na realidade, não seria tão bom assim pra mim. Então, isso foi um dos motivos também de eu ter escolhido uma propaganda da Coca-Cola. E daí, depois de eu ter feito a tarefa de redação, eu fui terminar as minhas tarefas de ciências. Essa tarefa 1 eu tinha começado na escola. Daí eu só precisava responder uma questão. E a tarefa 2 era só de assinalar. E esse ano a gente começa a ver física na escola. Ano passado eu já tava vendo um pouquinho, mas era só os princípios bem básicos mesmo. Esse ano já tá começando a complicar mais. A gente tá vendo sobre cinemática e sobre energia, unidade física, energia voltar. A memória tá ótima, né, Camila? A memória tá em dia. Mas é tipo isso, entendeu? Tipo isso. Vetores, isso. E depois eu fui fazer tarefa de história. História, acho que o nono ano é o melhor ano de história, porque assim, a gente fala sobre o século XX, que é onde acontece, são os maiores... Eu não sou muito fã
por exemplo, da história muito, muito antiga, por exemplo, período romano, Idade Média, essas coisas assim, eu não sou muito fã. É claro que são períodos bem importantes, mas o século XX é o mais próximo de nós, né? E é o que dá pra ver várias e várias coisas relacionadas com hoje em dia, entendeu? E a gente começou vendo sobre a Belle Époque no começo da apostila, e para ver os fatores também que antecederam a Primeira Guerra Mundial, o estopim da guerra, esse tipo de coisa. Essa apostila fala sobre a Primeira Guerra Mundial, fala sobre o Brasil também, eu não lembro do que era do Brasil, e fala da Revolução Russa também na apostila. E tô bem animada, porque o conteúdo de história desse ano é bem legal. Então, assim, agora sim que a história vira ainda mais a minha matéria favorita. A história, claro, já é a minha matéria favorita, mas ainda mais agora. Inclusive, nas férias, eu li um livro que fala do século XX. Eu tava lendo a história do século XX para quem tem pressa. E o bom desse livro é que agora várias coisas que eu li no livro, eu sei o que aconteceu e agora que a gente tá vendo na escola. Então, por isso que eu queria ler o livro antes de voltar pra escola. E também é muito bom ter esse livro em casa, por exemplo, pra fonte de pesquisa e tudo mais. Eu comprei outro livro também que ele fala especificamente só da Primeira Guerra Mundial, mas eu ainda não li esse livro. E é um livro bem curtinho e eu gosto bastante de ter diversas fontes para pesquisar, para entender mais, para ter uma visão diferente sobre o assunto que está se tratando. Ainda mais na matéria de história, eu acho muito, muito legal. Livros que falam sobre acontecimentos históricos. E eu gosto de livros também que se passam no cenário histórico. Por exemplo, livros que se passam durante a Segunda Guerra Mundial, durante o Holocausto. São livros que me interessam muito, que eu gosto bastante de ler esse tipo de livro. Eu li nas férias, não, eu li agora quando volto às aulas. A Menina que Roubava Livros. Eu gostei bastante do livro. Não é uma história real, mas é passado no período da Segunda Guerra Mundial. E eu adoro. Eu já li O Menino o Menino do Pijama Listrado. Tem um que é Depois de Auschwitz também, que é um livro muito legal, que é de uma história real, de uma sobrevivente do Holocausto. Então é um livro bem emocionante, bem impactante. E eu me interesso bastante por esse assunto mesmo. Então, o Diário de Anne Frank também é outro livro um dos meus livros favoritos, que eu também já li. E nossa, gente, tá tão bom se eu não retomar com o hábito da leitura. Eu tô conseguindo ler bem rápido os livros, então acho que eu vou conseguir ler a maioria dos livros que tá na minha lista dos que eu quero ler também. Então estou muito animada. Agora eu fui fazer uma pesquisa, que era um trabalhinho de artes, que era pra falar sobre a Semana de Arte Moderna de 22. O trabalho, em partes ele é em grupo, em partes ele é individual, entendeu? Porque a pesquisa tinha que ser individual, mas daí a gente tem um grupo e daí a gente vai juntar as nossas pesquisas para formar um cartaz para expor na escola. Mas essa parte aí do que eu tava fazendo era só eu mesma que era pra fazer o trabalho. E eu escolhi fazer sobre um tema específico. Eu resolvi falar sobre a influência da literatura na Semana de Arte Moderna. A minha professora só passou esse trabalho também porque esse ano é o centenário, né, da Semana de Arte Moderna de 22. E eu gostei bastante de pesquisar sobre isso. Eu consegui achar um slide, um conjunto assim de slides que falava muito sobre a questão da literatura, sobre a Semana de Arte Moderna também. Então eu acabei usando eles como minha fonte de pesquisa e me ajudou bastante, porque a partir dos slides eu consegui fazer uma interpretação também do que estava escrito e acho que eu consegui transcrever bem o que eu estava querendo passar na minha mensagem. Eu deveria ter digitado isso daí, porque eu escrevi muito, gente. Eu enchi essa página, literalmente. E como vocês podem ver, a minha letra tá bem pequenininha, então eu realmente escrevi bastante. Mas foi bom, porque daí eu realmente prestei atenção no que eu tava escrevendo. Porque assim, eu não sei vocês, mas é claro, eu presto atenção quando eu tô fazendo o trabalho
digital, assim, tipo, pra digitar e tudo mais. Só que o digitar é uma coisa tão automática que eu acabo, assim, no final eu nem prestei muita atenção no que eu tava digitando. Eu só tava, tipo assim, copiando, não tava prestando atenção. E assim foi bom porque eu tava prestando atenção no que eu tava escrevendo. E como eu resumi o que tava escrito, eu prestei mais atenção ainda, né? Eu realmente entendi o que tava escrito. E essa é a técnica que eu utilizo em todos os meus resumos. Que é isso, você lê primeiro tudo que tá escrito, você tentar achar as partes importantes, as palavras-chave que não podem faltar e que você pode fazer uma interpretação daqueles fatos para você transcrever nas suas próprias palavras. E é isso que eu fiz nesse trabalho. Eu sempre faço isso em trabalho, em resumo, em tudo que eu preciso fazer esse tipo de coisa, entendeu? Que eu preciso explicar alguma coisa. Então eu começo lendo, eu destaco as partes importantes e depois eu faço uma interpretação do que está sendo passado. Eu tento resumir de uma maneira que eu entenda também, por exemplo, aí eu não resumi muito, mas quando eu faço um resumo, por exemplo, eu tento deixar de uma maneira bem dinâmica os meus resumos, por isso que vocês veem, se você já viu algum dos meus vlogs, mas se você está chegando aqui agora, seja bem-vindo, mas se você já viu algum dos meus vlogs, vocês percebem que muitas partes dos meus resumos são só palavras que têm setas, entendeu? Ainda mais nos meus resumos de história, eu faço muito isso. Tipo assim, uma data, daí eu faço uma seta pra cá, uma seta pra cá, daí eu puxo uma seta, daí eu faço um subtópico, daí eu faço, entendeu? E eu deixo de uma maneira que por mais que eu for passar esse resumo pra outra pessoa, a pessoa vai entender o que eu tô tentando dizer, entendeu? Se ela tem conhecimento do assunto, ela vai entender o que eu tô querendo passar no meu resumo. Mas acaba que às vezes eu entendo mais o que eu escrevi, porque eu entendo o pensamento que eu tava tendo na hora pra fazer aquele esqueminha daquele jeito, entendeu? E eu gosto muito de escrever os meus trabalhos, porque eu consigo me lembrar do que eu escrevi. Não me lembrar muito, 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 assim, mas eu consigo me lembrar de algumas coisinhas. Tipo assim, eu não tenho uma memória fotográfica, mas é tipo isso, mas não é isso, entendeu? Que eu consigo lembrar o que eu escrevi em tal lugar, o que eu escrevi em tal lugar e tudo mais, só que não é muito, entendeu? É só quando o resumo realmente me marca, e isso acontece mais quando o resumo é mais dinâmico. Aí não tá tão dinâmico, entendeu? Porque eu fiz um textão mesmo, uma redação gigantesca pra explicar. Então aí acabou que não foi tão isso. Mas eu prestei bem atenção no que eu tava escrevendo. Agora que eu percebi que as cores que eu escolhi no resumo estão combinando com os discos do meu caderno. Ai, ficou lindo. O azulzinho com o verde água. Nossa, esse verde água, gente do céu, essa caneta maravilhosa. É uma caneta da Mildliner. Só a caneta preta que não é da Mildliner. Mas do título e do subtítulo é Mildliner. E a caneta preta é o Uniball Signo DX, que ela tem a ponta bem, bem fininha. Eu escolhi ela porque se eu escrevesse muito, muito assim, não ficaria tão poluída a folha, porque ela é muito fina. Ela dá um aspecto mais clean, sabe? No meu resumo. Então, eu achei que ficou bem bonitinho no final. E fiquei com a mão doendo depois que eu terminei, claro. Mas valeu a pena. Até a minha professora me elogiou depois, porque ela pensou assim... Ela falou que ela preferia que todo mundo fizesse assim, ela só não pediu assim pra todo mundo, porque sabe que é muita coisa pra escrever, né? Agora, passando pra parte do iPad, eu tô fazendo um Habit Tracker pra monitorar os meus hábitos. E que os meus hábitos que eu monitoro são basicamente fazer exercício, que eu tô conseguindo manter uma constância bem grande, que eu tô fazendo todo dia. E ler também. Ler eu tô lendo todo dia também. E agora eu adicionei estudos também. Porque eu quero tentar, pelo menos, estudar, nem que seja muito, entendeu? Estudar ainda mais todo dia, porque... É claro, antes eu já estudava todo dia, entendeu? Só que agora, sei lá, nesse começo das aulas eu tava meio com preguiça de estudar, entendeu? Mas agora eu acho que eu vou voltar a ficar motivada pra estudar. Ainda mais que eu tenho muito mais matéria.
E eu fui fazer a minha tarefa do inglês. Era pra gente falar um pouquinho sobre um dos nossos filmes preferidos. Não é o meu filme favorito, mas é um filme que eu achei legal falar um pouquinho, que é o Código da Vinci. E que é um filme que eu gostei bastante. Mas depois que eu assisti Anjos e Demônios, que é inspirada na coleção de livros do Dan Brown, né, que é o escritor do Código da Vinci. Ele tem 3 livros, eles não são conectados, mas todos são o mesmo personagem principal. E inclusive é o Tom Hanks que faz, do livro tem os 3 filmes também, e é o Tom Hanks que faz nesses 3 filmes. E eu gostei bem mais de Anjos e Demônios. Só que eu não tinha assistido quando eu fui fazer a tarefa. Então eu acabei falando do Código da Vinci mesmo. Eu até fui assistir uma parte porque eu queria lembrar qual que era as obras que as pistas do mistério estavam escondidas, para eu poder citar no que eu falei. E depois fui terminar na realidade. Eu fui refazer, porque eu fiz em aula os exercícios, mas estava errado os exercícios de matemática. Eu fui refazer em casa. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do primeiro Study Vlog do ano. Me conta aqui embaixo o que você achou. Se você assistiu até aqui, comenta exercício. Tá bom? Daí vou saber que você assistiu até o final. E não esquece de deixar o like se você gostou do vídeo, de se inscrever aqui no meu canal. E é isso. Super beijo pra vocês. E se já voltaram suas aulas, ou se vou voltar às suas aulas, bom volta às aulas. E é isso. Super beijo pra vocês e tchau, tchau.